Otanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Jornal das 6, com o jornalista Luís Soares, PRR, FP25 e Tribunal de Contas. Tem sido um dia em cheio, com muitos debates no Parlamento. Vamos, Luís, começar com as alterações no Tribunal de Contas, as competências do Tribunal de Contas que o Governo propõe. O PS deve viabilizar, mas quer discutir primeiro a questão do visto prévio. Exatamente. Os socialistas querem discutir a proposta do Governo para reformular o Tribunal de Contas, mas têm dúvidas quanto ao valor para o qual passa a ser necessário o visto prévio, que passa dos 750 mil euros para os 10 milhões de euros na proposta do Governo. Isso mesmo explica a deputada socialista Marina Gonçalves. A nós preocupam-nos várias questões que ainda não estão devidamente justificadas. A questão do valor dos 10 milhões, como é que chegamos a este valor e o porquê. Como é que isto se correlaciona, como é que garante a transparência. Aquilo que nós queremos nesta fase é discutir este diploma, é ouvir novamente o Tribunal de Contas, é ouvir os seus trabalhadores, é ouvir os municípios, é fazer esse trabalho que nos é devido no Parlamento para, no fim, podermos fazer este debate de forma correta, de forma transversal, com as alterações que são devidas. As preocupações da deputada do PS, Marina Gonçalves, mas a dar conta de que o partido deve viabilizar a iniciativa para depois alterar alguns pontos na especialidade. O Ministro da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, avisou que não abdica das traves mestras, mas está disponível para rever os detalhes. Estamos disponíveis para melhorar a proposta na especialidade, para discutir os limiares, para aperfeiçoar redações, para rever a extensão da norma relativa aos pareceres externos, se houver espaço para mais proporcionalidade e segurança jurídica. Enfim, estamos disponíveis para ouvir contributos, mas não estamos disponíveis para manter um sistema ineficiente apenas porque sempre foi assim. Quanto às dúvidas de inconstitucionalidade, respeitamos-las, mas não as acompanhamos. O Ministro Gonçalo Matias, que teve uma troca de argumentos com André Ventura do Chega, que critica esta reformulação, acusa de ter um objetivo encapotado. O que os senhores querem fazer com a ajuda do PS é isto. Quando não estão de acordo com o Tribunal, acabam com ele. É isto que os senhores fazem a toda a hora. O que me parece é que quem quer acabar com o Tribunal não é o Governo, é o Chega que quer acabar com o Tribunal Constitucional. A resposta do Ministro Gonçalo Matias a André Ventura sobre as dificuldades em eleger juízes para o Tribunal Constitucional perante as críticas do Chega sobre o Tribunal de Contas. A votação vai decorrer na sexta-feira. Noutra discussão, o Parlamento não deve viabilizar a desclassificação dos documentos sobre a violência política das FP25 de Abril. PSD e PS não mostraram abertura para viabilizar as propostas apresentadas por Chega, Livre e Bloco de Esquerda. A proposta do Chega destina-se a desclassificar documentos relativos às FP25. Já o Bloco de Esquerda e o Livre querem alargar a discussão a todos os episódios violentos no pós-25 de Abril. No entanto, a Vasco Maldonado Correia, agora em direto, nenhuma das três propostas deve ter os votos necessários para passar. Isto, Luís, porque PS e PSD deram a entender de forma mais ou menos direta que não querem abrir essa caixa de Pandora. O primeiro a dar essa indicação foi o deputado Pedro Delgado Alves, socialista. Fala no projeto de resolução do Chega como uma provocação destinada a criar uma guerra cultural e até considera a proposta de lei do Bloco de Esquerda e o projeto de resolução do Livre bem intencionados, mas considera que os dois partidos caíram numa arrasteira provocada pelo partido de André Ventura. E por isso, mesmo admitindo que pode haver valor a investigar o passado, considera que este não é o momento para fazer regressar este debate. De facto, precisamos de um remédio geral em algumas matérias. O regime das matérias classificadas é antigo, precisa de uma revisão ampla. A matéria dos arquivos e do acesso aos arquivos para a investigação histórica precisa de uma revisitação, até por causa do RGPD. Se calhar concentremos nesse debate geral para a necessidade de lidarmos com a história e não abramos feridas desnecessariamente e sem nenhuma vantagem para o presente. Pode isto dificultar o trabalho historiográfico? Sim, é inegável. É este um preço que devemos, se calhar, pagar por mais alguns anos e num momento de extremismo significativo? Penso que a resposta volta a ser que sim. Se calhar é um sacrifício que a democracia vai voltar a ter que pagar.
Mais direto é o PSD. António Rodrigues rejeita as 3 propostas, diz que os 3 partidos, sem exceção, estão a usar documentos de Estado e o próprio segredo de Estado para se combaterem uns aos outros. O que está aqui a ser feito é leviandade. O que está aqui a ser feito é utilizar documentos de Estado para fazer chincana política. O que está aqui a ser feito é uma impossibilidade legal que afeta inclusivamente leis deste Parlamento, porque levianamente estes projetos apareceram apenas e só porque a direita não se consegue entender com a esquerda, felizmente e seguramente no futuro, e a esquerda com a direita relativamente à matéria. Porquê? Porque querem apenas e só combater-se a si mesmo, em vez de se preocupar com o Estado, em vez de se preocupar com os problemas, com as relações que o Estado tem com terceiros e, acima de tudo, proteger aquilo que é o nosso próprio funcionamento e cuidado. Ora, sem os votos do PSD e do PS, estas propostas não devem ser aprovadas, isto apesar da disponibilidade que aqui foi até testemunhada tanto do Chega como, por exemplo, do PCP, de aprovar todas as propostas. Os deputados destes 2 partidos entendiam, mesmo que em sentido inverso, que se o público conhecesse melhor a essência tanto das FP25 à esquerda, mas também, por exemplo, do MDLP à direita, iriam conseguir distinguir melhor as duas realidades. Vasco Maldonado Correia, aqui em direto do Parlamento, onde esta tarde o tema foi discutido. As propostas do Chega, Livre e Bloco de Esquerda vão a votos na sexta-feira. Antes ainda houve um debate de urgência pedido pelos socialistas sobre a execução do PRR. O PS acusou o Governo de estar a executar o plano apenas na parte burocrática, porque não há obras visíveis no terreno. O Governo defende-se com a baixa execução quando tomou posse. E noutro plano, o Ministro das Infraestruturas e Habitação admite atrasos no lançamento do concurso público para a compra dos novos comboios de alta velocidade da CP. Garante o Ministro que o primeiro comboio chega no primeiro trimestre de 2031. Uma garantia deixada precisamente no lançamento do concurso público para a compra destes novos comboios de alta velocidade na CP. Miguel Pinteluz diz que, apesar do atraso, o Governo está alinhado com as infraestruturas de Portugal. Que nos atrasamos e, portanto, é bom, no escrutínio saudável, dizermos que nos atrasamos. Isto já devíamos ter feito isto há um ano, não o conseguimos fazer, estamos a fazer agora. Mas também tem uma boa notícia, é que perceberam pelo calendário que o engenheiro Pedro Moreira vos apresentou que estamos precisamente alinhados com o projeto de alta velocidade da IP. E, portanto, nós em 2032, que é o compromisso português para ligar Lisboa, Porto, Vigo, temos comboios de alta velocidade, temos os 12, 32 temos os 12, o primeiro chega em 31. Declarações de Miguel Pinteluz no lançamento do concurso para a compra de 12 comboios de alta velocidade, um investimento de mais de 500 milhões de euros, com vista à futura ligação Lisboa-Porto em 1 hora e 15 minutos. E a polémica em torno do uso da base das lajes está a provocar tensão dentro do Partido Socialista. Depois das críticas de Francisco Assis e de Paulo Pedroso, há quem lembre agora a posição que o PS assumiu durante a guerra do Iraque. E em que o partido apresentou mesmo uma moção de censura ao governo de Durão Barroso, na altura pelo apoio à guerra no Iraque. O observador Francisco Assis criticou o tom excitado do partido em reação às palavras de Marco Rubio e na RTP Notícias, Paulo Pedroso teve igualmente um tom crítico sobre a forma como o PS falou do uso das lajes no ataque ao Irão. Estas críticas internas à direção do PS têm indignado algumas figuras, como por exemplo Eduardo Ferro Rodrigues. Que ao observador confirma a posição que tem partilhado com alguns socialistas de forma mais privada, lembrando que participou como secretário-geral do PS numa manifestação contra a invasão do Iraque, à margem da ONU e do direito internacional, e, diz Ferro Rodrigues, por muito menos do que isto que se está a passar. E as críticas também caíram mal junto da atual direção, que foi recuperar precisamente essa moção de censura ao governo de Durão Barroso. Um destacado dirigente socialista lembra ao observador que Assis era deputado e alinhou com a posição oficial do partido, contrária à intervenção no Iraque. Lembra que Paulo Pedroso era porta-voz da direção de Ferro, à altura em que apontava o dedo à guerra do Iraque por considerar não terem sido esgotadas as possibilidades de desarmamento pacífico no território antes de um ataque. Estes desconfortos são contados, relatados pela Rita Tavares num artigo que está em destaque a esta hora no site do Observador. O antigo primeiro-ministro Durão Barroso classifica Cavaco Silva como um político excepcional
e destaca-o como político português com mais êxito em democracia. Foram declarações no Contracorrente desta manhã, aqui na Rádio Observador. O antigo chefe de Estado e de Governo recebeu ontem, em Estrasburgo, a Medalha de Mérito Europeia. Durão Barroso foi um dos membros do júri que distinguiu Cavaco Silva. O ex-presidente da Comissão Europeia faz grandes elogios àquele que considera ser o político com mais êxito da democracia e critica uma certa elite lisboeta que despreza esse percurso, diz Durão Barroso. Cavaco Silva, vou dizê-lo agora com total independência, porque obviamente quando eu estava, digamos, na equipa dele, podia parecer que era lisonja, e hoje em dia digo, é um político excepcional, sabe? Ele foi muito desprezado por uma certa elite lisboeta, até às vezes uma elite de esquerda, que no fundo não gostava do meio de origem social ou regional dele, achava sempre um bocado provinciano. Não houve ninguém em Portugal que tivesse tido 4 maiorias absolutas. Foi de longe o político português que teve mais êxito democrático. Declarações de Durão Barroso esta manhã no Contracorrente da Rádio Observador. Cavaco Silva sublinhou no discurso de ontem que a União Europeia é um ativo da maior importância no atual contexto geopolítico. E há outras notícias a marcar esta quarta-feira, 20 de maio. Vários países estão a condenar o vídeo do ministro israelita Ben-Gvir, um vídeo em que ele aparece a caminhar ao lado de ativistas internacionais amarrados e forçados a ajoelhar-se num centro de detenção israelita. A mais recente condenação vem da Alemanha, pelo ministro alemão dos Negócios Estrangeiros. França, Canadá, mas também os Países Baixos já convocaram o embaixador israelita devido a este vídeo. Do lado de Portugal, Paulo Rangel contesta o vídeo, que classifica de intolerável, mesmo fez a primeira-ministra italiana. O Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa é o primeiro vencedor do Prémio FLAD Rui Machete. O prémio foi criado em 2024, acaba de ser atribuído pela primeira vez. Em comunicado, a Fundação diz que este prémio é um reconhecimento do intenso programa de atividades que o IEP desenvolveu nos últimos 30 anos e que, diz a FLAD, muito contribuiu para o fortalecimento das relações bilaterais entre Portugal e os Estados Unidos. E, Ricardo, nunca se deve dizer a idade das senhoras. Mas tu vais dizer. Mas eu vou dizer porque esta senhora faz hoje 80 anos. Ninguém lhe dá mais de 25. Exatamente. Celebra 80 anos e continua a ser uma das artistas mais marcantes da música, com uma carreira que atravessa já mais de 6 décadas e sucessos que continuam a conquistar gerações. E começou a Cher, estamos a falar da Cher, começou na dupla Sonny & Cher. Exatamente, com aquele tema bem conhecido, I Got You Babe. Mais tarde lançou muitos êxitos a solo, como bem sabemos, um deles, este Believe, que foi a música que lhe valeu o primeiro Grammy em 1999. E também se destacou no cinema, em filmes fazem parte da cultura popular. E mesmo com o Oscar de Melhor Atriz, em 88, pelo filme O Feitiço da Lua, mas participou em muitos outros, como A Minha Mãe é uma Sereia, na sequela de Mamma Mia. Enfim, uma grande carreira desta artista que completa hoje a bonita idade de 80 anos. Parabéns à Cher pelos seus 80 anos. E pelo desempenho nesse filme de 88, O Feitiço da Lua, é uma comédia romântica bem giro o filme. Muito, muito boa. É uma das minhas favoritas, confesso.